Êxodo capítulo 22. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar ou vender o animal, pagará 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for pego roubando numa casa e for ferido mortalmente, aquele que o feriu não será culpado de derramar sangue. Mas, se o sol já tiver nascido, aquele que o feriu será culpado de derramar sangue. O ladrão dará plena indenização. Se não possuir nada, será vendido por seu roubo. Mas pagará o dobro se o que foi roubado for achado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha. Se alguém levar o seu animal para pastar num campo ou numa vinha e soltá-lo para pastar no campo de outra pessoa, indenizará com o melhor do seu próprio campo e da sua própria vinha. Se um fogo se alastrar pelos espinheiros e destruir o trigo colhido ou plantado, ou o que está no campo, aquele que acendeu o fogo dará plena indenização. Se alguém confiar ao seu próximo prata ou objetos para serem guardados, e isso for roubado de sua casa, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa irá à presença dos juízes para se verificar se não foi ele quem se apoderou dos bens do próximo. Em toda disputa, seja a respeito de boi, de jumento, de ovelhas, de roupas ou de qualquer coisa perdida, que alguém alegue ser sua, a causa de ambas as partes será levada diante dos juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém entregar um jumento, um boi, uma ovelha ou qualquer outro animal para seu próximo guardar, e o animal morrer, ou ficar aleijado, ou for levado sem testemunhas, então haverá o juramento do Senhor entre ambos, para ver se o que guardava não se apropriou de algum bem do seu próximo. O dono aceitará o juramento e o outro não fará indenização. Se, porém, o animal lhe tiver sido roubado, ele indenizará seu dono. Se tiver sido dilacerado, ele o trará como prova e não dará indenização pelo dilacerado. Se alguém pedir emprestado ao próximo algum animal e este for ferido ou morrer na ausência do seu dono, dará plena indenização. Se o dono estiver presente, o outro não dará indenização. Se tiver sido alugado, o aluguel compensará qualquer prejuízo. Leis acerca da imoralidade e da idolatria. Se alguém seduzir uma virgem ainda não comprometida e deitar-se com ela, terá de pagar pelo dote e torná-la sua mulher. Mas, se o pai dela recusar-se terminantemente a entregá-la, o homem pagará em prata o valor do dote das virgens. Não permitirás que uma feiticeira viva. Todo aquele que tiver relações sexuais com animal certamente será morto. Quem sacrificar a qualquer outro Deus e não somente ao Senhor será morto. Não maltratarás o estrangeiro, nem o oprimirás, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Não tratarás mal nenhuma viúva nem órfão. Se de algum modo os tratares mal e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá,
e vos matarei ao fio da espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que vive perto de ti, não agirás com ele como credor, cobrando juros. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, tu o restituirás a ele antes do pôr do sol, pois é a única coberta que tem, é a roupa do seu corpo, em que ele se deitaria. Portanto, quando clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Não dirás maldição contra os juízes, nem amaldiçoarás o líder do teu povo. Não adiarás a entrega das ofertas da tua colheita e do teu lagar. Dedicarás a mim o primogênito de teus filhos, e assim farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. A cria ficará com a mãe 7 dias. No 8º dia, tu o entregarás a mim. Sede homens santos para comigo. Portanto, não comais carne de animal despedaçado por feras no campo. Ela será jogada aos cães. Êxodo capítulo 23. O falso testemunho e a injustiça. Não espalhará falsos boatos, nem farás acordo com o ímpio, para seres testemunha injusta. Não te juntarás à maioria para fazer o mal, nem darás testemunho em juízo que perverta a justiça, para acompanhar a maioria, nem mesmo para favorecer o pobre na sua causa. Se encontrares desgarrado o boi de teu inimigo, ou o seu jumento, certamente o levarás de volta para ele. Se vires o jumento de alguém que te odeia caído debaixo da carga, não o deixarás ali, certamente o ajudarás a levantá-lo. Não perverterás o direito do pobre na sua causa. Cuidado para não fazeres falsas acusações. Não matarás o inocente e o justo, pois não justificarei o ímpio. Não aceitarás suborno, porque o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Não oprimirás o estrangeiro, pois sabeis como ele se sente, uma vez que fostes estrangeiros na terra do Egito. O ano de descanso e o sábado. Semearás tua terra e recolherás os seus frutos durante 6 anos. Mas no 7º ano a deixarás descansando e sem cultivo, para que os pobres do teu povo possam comer e os animais do campo comam do que sobrar. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Trabalharás durante 6 dias, mas no 7º dia descansarás, para que o teu boi e o teu jumento descansem, e para que o filho da tua escrava e o estrangeiro recuperem as forças. Dai atenção a tudo que vos tenho dito, nem sequer mencioneis o nome de outros deuses, nunca se ouça da vossa boca o nome deles. As 3 festas do ano. 3 vezes no ano me celebrarás festa. Celebrarás a festa dos pães sem fermento. Comerás pães sem fermento durante 7 dias, como te ordenei, na data indicada, no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Também celebrarás a festa da colheita dos primeiros frutos do teu trabalho, do que tiveres semeado no campo. De igual modo, celebrarás a festa da colheita, no fim do ano, quando tiverdes colhido do campo os frutos do teu trabalho. Todo homem comparecerá diante do Senhor Deus 3 vezes no ano.
Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão fermentado. A gordura da minha festa não será deixada da noite para a manhã seguinte. Levarás à casa do Senhor teu Deus o melhor dos primeiros frutos da tua terra. Não cozinharás o cabrito no leite de sua mãe. Promessa da chegada a Canaã. Eu envio um anjo à tua frente para guardar-te pelo caminho e conduzir-te ao lugar que preparei para ti. Dá atenção a ele e atende à sua voz. Não sejas rebelde contra ele, porque não perdoará a tua rebeldia, pois nele está o meu nome. Mas se ouvires de fato a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá à tua frente e te fará entrar na terra dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os cultuarás, não imitarás as suas obras. Pelo contrário, derrubarás e destruirás totalmente as suas colunas. Cultuareis o Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número de dias da tua vida. Enviarei o meu terror adiante de ti, pondo em confusão todo o povo em cujas terras entrares, e farei que todos os teus inimigos te deem as costas em fuga. Também enviarei vespas à tua frente, que expulsarão de diante de ti os heveus, os cananeus e os heteus. Não os expulsarei num só ano, para que a terra não se torne em deserto e os animais selvagens não se multipliquem e te ataquem. Pouco a pouco os expulsarei de diante de ti, até que te multipliques e te aposses da terra por herança. E fixarei os teus limites desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o rio, pois entregarei nas tuas mãos os moradores desta terra, e tu os expulsarás de diante de ti. Não farás nenhuma aliança com eles, nem com os seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim. Pois se cultuares os seus deuses, isso certamente será uma armadilha para ti. Êxodo capítulo 24. Moisés na presença de Deus no Monte Sinai. Depois disso, Deus falou a Moisés: Sube ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor, os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, unânime, todo o povo respondeu: Faremos tudo o que o Senhor falou. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. De manhã cedo, ao se levantar, Moisés edificou um altar na base do monte e 12 colunas de pedra, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns rapazes israelitas, que ofereceram holocaustos e sacrificaram bois ao Senhor, como sacrifícios pacíficos. Moisés pegou metade do sangue e colocou em bacias, aspergindo a outra metade sobre o altar. Também tomou o livro da aliança e a leu diante do povo, que então disse: Faremos em obediência tudo o que o Senhor falou. Então Moisés pegou o sangue e os aspergiu sobre o povo,
dizendo: Este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas coisas. E Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciãos de Israel subiram. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a uma calçada de pedras de safira, que brilhava como o próprio céu. Mas Deus não estendeu a sua mão contra esses israelitas escolhidos. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Depois dessas coisas, o Senhor disse a Moisés: Sobe até mim no monte e espera ali. Eu te darei tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi, para que ensines a eles. Então, juntamente com Josué, seu auxiliar, Moisés levantou-se e subiu ao monte de Deus, e disse aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que voltemos. Arão e Hur ficarão convosco. Quem tiver alguma questão, dirija-se a eles. E, tendo Moisés subido, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu durante 6 dias. No sétimo dia, do meio da nuvem, Deus chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, a aparência da glória do Senhor no alto do monte era como fogo que consome. Mas Moisés entrou no meio da nuvem, enquanto subia ao monte. Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites.